E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Que vocês possam ter um bom dia, uma ótima tarde, uma boa noite. Não sei o horário que vocês estarão vendo esse vídeo, mas desde já quero agradecer a participação e a presença de todos aqui. Então, nós vamos dar continuidade às questões bíblicas de ensinamento. E a gente vai ter, tipo assim, alguns períodos, algumas semanas ou dias falando sobre escrituras. O que você entende por escrituras? O que você aprendeu dentro da sua igreja? O que o seu pastor, o seu professor de escola bíblica dominical, ou escola de líderes tem te ensinado referente às escrituras sagradas de Cristo? O que você entende por escrituras? Então, meus amores, Jesus chamava todos os manuscritos que tinham sido inspirados por Deus de escritura. Nesse caso, os manuscritos chamados por Jesus de escritura se refere-se ao Antigo Testamento, ou a gente fala também o Velho Testamento. Hoje, nos nossos dias, a gente até pergunta, mas Carla, se Jesus referia ao Antigo Testamento como escritos por ter sido inspirados por Deus, como que fica o Novo Testamento? São um conjunto de textos que foram escritos após a morte e ressurreição de Cristo, que anos mais tarde, após todos esses textos, através do Espírito Santo, por meio de sua igreja, também foram reconhecidos como os textos inspirados por Deus. Então, se Jesus tratava o Antigo Testamento como escrituras, por ter sido inspirada por Deus, anos mais tarde também o Novo Testamento, também com o Espírito Santo, juntamente com a igreja, também os reconheceram como textos inspirados pelo Espírito Santo, tá? Então, fiquem despreocupados. Carly, como é que você reafirma a veracidade do que você está falando? Quero convidar a vocês a abrir a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Nós vamos fazer uma leitura completa. Então, meus amores, quando a gente vai falar sobre a veracidade dos textos bíblicos ou a Bíblia no seu todo ser inspirado ou não pelo Espírito Santo, a gente vai trazer embasamentos, né? E tem N embasamentos também que eu vou deixar aqui, tá? Que tá em outros textos, tá em Tessalonicenses, tá em Coríntios, tá em Hebreus também, que testificam a veracidade que a palavra de Deus ela é inspirada diretamente por Deus, ok? Só que eu não gosto de fazer uma leitura isolada, como eu falei. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vamos tratar a palavra de Deus como um todo. Quando eu falo sobre escrituras, eu estou falando de palavras, eu estou falando de língua, mas eu prefiro abordar esse assunto como caráter. Então, quando a gente vai lá no subtítulo do livro de Coríntios, capítulo 2, a gente vai ler lá o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Então, quando alguém te questionar, ou quando você for convidado a pregar ou está palestrando algo sobre determinada coisa ou ministrando, você tem que entender que a Bíblia, a palavra do Senhor, é algo que se chama caráter, tá bom? E nós vamos fazer a leitura aqui. Versículo 1. Ah, Carla, mas você vai ler o capítulo todo? Sim, eu vou ler o capítulo todo e a gente vai destrinchar com o tempo, ok? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, de forma sublime, né? Você pega todo o teu conhecimento, todo o seu, tudo que você estudou, tudo que você pensa e começa a enriquecer as palavras e começa a se inteirar dentro de si. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus, e este crucificado. E eu tive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Ou seja, gente, a palavra do Senhor Jesus Cristo, aquela que é a verdade, ela tem que gerar em você
temor e tremor. Porque uma coisa é você palestrar, uma coisa é você pregar de acordo com os seus conhecimentos e outra coisa é você ser totalmente inspirado pelo Espírito Santo para falar das coisas espirituais concernentes a ele. Então, isso aqui, quando Paulo se dirigia a determinada cidade, a determinadas pessoas, ele tinha temor e tremor. Por que temor e tremor? Para não falar aquilo que ele queria falar, para não expressar aquilo que ele queria, não expressar aquilo que ele estava pensando, mas sim levar o que realmente Deus queria para determinado povo, determinada cidade, para determinada pessoa. 3. E eu tive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras subversivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito de Deus. Ou seja, a gente que lê, ou a gente que estuda ou procura entender as coisas, para a gente defender a nossa ideia, a gente tem que saber convencer a pessoa do que aquilo que eu estou pensando, do que aquilo que eu estou falando é verdade, é verídico. Só que aqui Paulo estava falando assim, eu deixei todo o meu conhecimento, eu deixei toda a riqueza de detalhes do que eu estudei. Para quê? Para trazer a demonstração do poder que há na palavra de Deus, do poder que há na presença do Espírito Santo. Ou seja, eu consigo convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto do que eu penso, entendeu? Só que quando é com o Espírito Santo, isso eu convencer a pessoa através do Espírito Santo não vai ser de mim, vai ser através do trabalhar do Espírito Santo na minha vida, ok? Para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Ou seja, gente, todo o nosso conhecimento, por mais que você leia, por mais que você acumule conhecimentos, fórmulas, métodos, teorias na sua cabeça, todo esse conhecimento é aniquilável, não permanece, porque a gente está mudando de opinião, a gente está mudando de pensamento o tempo todo, mas a palavra de Deus, aquela que é inspirada pelo Espírito Santo, ela permanece, ela é viva, ela é liberta, ela não muda, ela não é alta, ela não é baixa, ela é no meio, ela é. Todavia falamos entre os perfeitos. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E a gente tem muita mania entre um povo cristão de falar de Deus para as pessoas. A gente pode ter um embasamento, um fundamentalismo para falar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, de quem é Jesus e da pessoa de Jesus Cristo, mas a gente nunca pode falar de Deus. Mas por que você não pode falar de Deus? Porque Deus é mistério, gente. A nenhum homem foi dado o conhecimento de conhecer o coração de Deus, as profundezas do íntimo do coração de Deus ou dos seus pensamentos. Qual homem terreno, terrestre, que pode chegar diante de Deus e aconselhá-lo e querer, a Deus, você quer uma ajuda aí? Ninguém. Então, quer falar do Espírito Santo? Fale do Espírito Santo. Quer falar de Jesus? Fale de Jesus. Mas Deus é mistério. A nenhum homem foi dado ordem para querer desvendar o que ele pensa, quais são os intuitos do coração dele. 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Sim, gente, o Espírito Santo é o único que é capaz de penetrar nas profundezas dos sentimentos de Deus. Espírito Santo, não é você, não sou eu, não é ninguém. É o Espírito Santo, porque ele pode penetrar no íntimo, no mais profundo de Deus. E ele também pode penetrar no mais profundo íntimo do nosso coração. Por isso que ele convence a gente, porque a palavra de Deus é a verdade. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, você pode discernir, você pode querer conversar sobre o que o outro está sentindo, porque o meu espírito é compatível com o espírito da outra pessoa que está do meu lado, mas o meu espírito não é compatível com o Espírito de Deus, senão o próprio Espírito Santo de Deus, para poder penetrar e revelar aquilo que ele quer, aquilo que ele tem para nós. Versículo 12.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Gente, aqui quando eu leio o Espírito em E minúsculo, eu quero concluir que esse Espírito é meu Espírito, um Espírito, vamos dizer, terrestre. Só que mesmo esse Espírito sendo em E minúsculo, significa que não é um Espírito que foi dado pelo mundo, não foi dado pela natureza, não foi dado pelos animais. Esse Espírito que habita em mim foi dado por Deus. Tudo que há em mim foi dado por Deus. Então, esse Espírito, no meu entender, tá, gente? Vocês podem entender de outra forma, mas no meu entender é isso. Mesmo esse Espírito que está em mim, que eu posso conseguir no meu corpo carnal, no meu corpo terrestre, esse Espírito foi dado por Deus. E como é que eu sei? Porque o próprio Espírito com E maiúsculo de Deus testifica isso em mim. Ok? Para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Então, a vida que há em mim, que eu falo que é minha, não é minha, ela é dom gratuito de Deus. Quando eu vejo, é minha visão, não é minha, é algo que foi dado gratuitamente por Deus. Então, eu tenho que saber que o Espírito que está em mim não é um Espírito que provém de animal, não é um Espírito que provém de natureza, de árvore, de Allan Kardec, do Espiritismo, do Ocultismo, não. Ele é um Espírito que foi dado por Deus, gratuitamente. E como é que eu sei? Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito que penetra no íntimo do Senhor Jesus Cristo, penetra no íntimo de Deus, me conhece e me testifica isso. 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina. Ou seja, até o que sai da minha boca, gente. As palavras que saem da minha boca, ela não vem de conhecimento humano. Ela vem também do Espírito Santo de Deus. Ela foi dada por Deus em mim, não para me testificar das coisas terrenas, mas que eu pudesse também ter conhecimento das coisas espirituais, comparando o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Então, gente, quando você tem o conhecimento humano para tentar explicar o conhecimento espiritual, tem incompatibilidade, não são iguais, ou seja, não existe esse negócio no mundo espiritual, toda verdade tem um ponto de mentira e toda mentira tem um ponto de verdade, não, a vida espiritual se testifica, se complementa na vida espiritual, as coisas carnais, conhecimentos carnais testificam as coisas carnais, por isso que eu sempre falo, a gente, ser humano, a gente não pode tentar interpretar ou entender os pensamentos de Deus, das coisas espirituais com conhecimento humano, porque isso nos deixa maluco, isso nos torna loucos, isso nos torna insanos. Você pode procurar ler a Bíblia como se fosse qualquer outro livro. Você pode ler tudo ou não conseguir ler tudo, mas mesmo que você queira ler tudo, você não vai entender, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, ok? 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, mesmo que você, seja você pastor ou qualquer membro da sua igreja, pegar essa Bíblia e ler de um jeito totalmente esdrúxulo, de forma totalmente arbitrária, de forma desmanzelada, também você não vai conseguir entender o que Deus quer falar com você através da palavra dele, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente, espírito com espírito, carne com carne. Então, tipo assim, não cometa essa loucura. Não cometa essa loucura de tentar entender Deus, de tentar explicar as coisas espirituais com o seu conhecimento humano, com o seu conhecimento terrestre, porque você vai errar e vai errar feio. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo o que dele ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então ninguém conheceu a mente de Deus para poder instruí-lo ou ajudar, mas nós temos a mente de Cristo. Mas como assim, Carla, nós temos a mente de Cristo? Em termos de cuidado, em termos de respeito, em termos de temor, tremor, em termos de reverência, porque a palavra de Deus ela não é para ser dita de qualquer forma, a palavra de Deus não é para ser interpretada de qualquer forma, a Bíblia está ali para você ler, mas você não pode ler essa Bíblia sozinho. Como assim não? Porque a Bíblia ela só vai ser interpretada, ela só vai ser discernida através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é um ser espiritual, vai testificar com o teu espírito terreno, que é um espírito dado por Deus. Aí sim vai gerar
E conhecimento vai gerar inteligência, vai gerar sabedoria. E você vai perceber que essa sabedoria, esse conhecimento vai superar o conhecimento humano, porque até o conhecimento humano, a ciência humana é de Deus, mas é nos dada pouca. O que a gente acha que é extraordinário, na verdade, não é nada, porque tudo isso foi dado e concedido por Deus. Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela testifica em nós a sua veracidade, a sua forma real de se interpretar as coisas espirituais e de se interpretar as coisas terrenas e carnais, segundo a ótica de Jesus Cristo, ok? Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Peço que vocês compartilhem, comentem e que vocês venham assim, interagir também participando, gente. Lembrando que aquilo que eu trago, gente, não é uma verdade absoluta, mas é aquilo que eu entendo. Então, de repente, o meu conhecimento, a minha forma de ver e analisar as coisas deve ser uma coisa rasa, deve ser uma coisa muito pouca para vocês, mas o pouco que eu tenho entendido, que eu tenho procurado estudar e pedir o discernimento do Espírito Santo é o que eu posso passar, mas eu passo isso para vocês, não é diretamente para vocês, mas é para o meu crescimento também, é para minha libertação também, é para que eu venha me anular todos os dias, para que a vontade de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, a testificação da inspiração de Jesus Cristo esteja comigo, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem assistindo o vídeo até aqui, e amanhã nós vamos tratar sobre escritura e após escritura, e o porquê a importância das escrituras e o porquê você deve conhecer as escrituras, ok? Muito obrigada.